Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitar você que está de pé e trouxe a sua Bíblia. Convidar você para abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 até o 20. Amém? Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Pode se assentar. Amém. Vou tomar um golinho aqui só para dar uma lubrificada na garganta, né? Porque daqui a pouco não sai mais nada. Então é mais ou menos assim, irmãos. Eu já tenho alguns dias, acredito que lá para o dia 3, 4 desse mês, o Senhor tocou no meu coração. Tive um entendimento ali no meu período de oração de manhã e consegui compreender algumas coisas com o meu coração. Que muitas vezes nós escutamos a palavra, né, com o nosso ouvido, nós atentamos com a nossa mente e até queremos guardar ela no nosso coração, mas às vezes a gente não consegue, parece que não tem um entendimento, parece que não tem um clareamento assim dessa palavra, né? Mas nesse dia, essa palavra começou a fazer sentido no meu coração. E eu, naquele momento de oração ali, eu me enxerguei como um cidadão dos céus, enviado do Senhor para esse mundo. E foi a palavra que eu me lembrei, não sabia onde que estava escrito, depois eu fui procurar, que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então, passou uns diazinhos, fui ali dar uma lida, dar uma assuntada, dar uma estudada nessa palavra, e tirei algumas coisas aqui a partir do 2 Coríntios 4 e 16, onde Paulo está falando ali com os coríntios, né? Com os coríntios. Ele está dizendo assim, ó, por isso não desanimamos, né? Está dando uma animada no pessoal, está falando a respeito de si, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que essa carcassinha externa aqui, ela vá se desgastando, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quer dizer, através da palavra, através de buscar o Senhor, nós podemos ser renovados, né? Todos os dias. Embora não aconteça o mesmo com a parte de fora. Tem um dizer aí, escutei um dos irmãos falar, que envelhecer é morrer a prestação, né? Então, quer dizer, vai desgastando mesmo. Não, né? Vai pagar à vista? Então tá bom. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório. Aqui ele está falando nada mais, nada menos que a circunstância muda. Então ele está dizendo que não é para nós termos os nossos olhos nas circunstâncias do dia a dia, mas é para a gente crer naquilo que é eterno. Porque pode mudar um governo, pode mudar um mercado, pode cair uma liderança, pode mudar um produto, pode chegar uma tecnologia nova. E aquilo que ontem tinha valor, hoje já não tem. Sempre faço uma relação assim na minha mente, né? Com a pessoa que prestava manutenção em máquina de escrever, né? Aquelas máquinas de datilografia. Teve uma época que era febre.
Hoje quem fazia isso é só numa questão assim de um acervo, de um museu, de um cuidado. Mas de 100% das pessoas que trabalhavam com isso, né, acabou-se esse mercado. Quem trabalhava com foto revelada, né, com filme, enfim, a gente sabe que mudou esse mercado. Então, assim, a circunstância, ela muda. Hoje você está passando por uma situação, está acontecendo algo na tua vida, e você está muito feliz. Isso não é para sempre. Pode acontecer de mudar. Oremos para que não aconteça, mas pode acontecer de mudar. E você pode estar passando uma situação difícil hoje, enfrentando de repente algo que você nunca imaginou. E amanhã você pode estar aqui dando o teu testemunho de como Deus entrou com providência, de como Deus agiu em seu favor, de como aconteceu um milagre na tua vida, né? Então, as circunstâncias mudam. Se essa casa nossa terrestre se desfizer, nós temos em Deus uma casa eterna, não construída por mãos de homens, né? E ele repete lá no versículo 7, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. 14, né? Verso 14, achei muito bonita essa palavra. Porque o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Ele nos obriga, Ele nos limita, Ele não deixa para nós opção. Ele nos constrange, nós somos constrangidos pelo seu amor. Cristo morreu como substituto por todos. Ele morreu como representante e representando todos nós. Embora a morte fosse apenas de Cristo, o benefício de sua morte é concedido a todos que confiam nele, sem precisar morrer. Pois bem, 2 Coríntios 5:17, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, quando você aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem dera fosse para o lado de fora, né? Mas esse corpinho continuou o mesmo. Essa carcassinha continuou a mesma. Mas aqui dentro, no nosso coração, no nosso espírito, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Não sei se você já pensou sobre esse prisma. Se você tivesse a oportunidade de nascer de novo, como que seria? Né? Poxa, se eu pudesse nascer de novo. Me lembro aqui do Senhor falando o Jesus falando com o Nicodemos, é isso aí. Esse mesmo, esse aí que eu ia falar. Falou assim, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Senhor, mas como eu sendo velho? Vou retornar no ventre da minha mãe. Não tem condição. Não, Nicodemos, você não está entendendo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pois bem, tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aí, eu coloquei aqui, ministério da reconciliação. Nós, a partir do momento que nós temos o acesso ao nosso Pai, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que Ele passa a morar no nosso coração, fazer morada, transformar a nossa vida, nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo por Jesus. Nós somos reconciliados, quer dizer que nós temos novamente acesso ao Pai. Se você for pegar lá Romanos 3 e 21, 22 e
23, eu acredito, diz assim, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, nós nos afastamos do Senhor. Não é? E através de Jesus Cristo, Ele nos deu o acesso novamente ao Pai. E nos deu juntamente com isso o ministério da reconciliação. O que é, Fernando, o ministério da reconciliação? Anunciar a mensagem do que Deus fez através de Jesus Cristo. Os já reconciliados têm a missão de levar essa mensagem aos outros. Isto é, o 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele colocou em você, no teu coração, essa palavra. Amém. Deus nos reconciliou consigo através de Jesus. Removeu a barreira do pecado e abriu o caminho de volta para Deus. A nossa função é anunciar a todas as pessoas para que se reconciliem com Ele. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nova versão internacional. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós, por nosso intermédio, dizendo às pessoas: reconcilie-se comigo, faça novamente a amizade comigo. É mais ou menos por aqui. De sorte que somos embaixadores, portanto, estamos aqui. Nova tradução na linguagem de hoje, falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. E essa palavra, embaixadores, eu achei muito importante, eu achei assim, muito chique, né? Embaixador, geralmente você já lembra de alguém de terno, de gravata, num evento importante, numa posição de destaque. E a Bíblia está falando que nós somos embaixadores de Cristo. Aí eu pensei, nossa, que legal. Eu sou um embaixador de Cristo. Cheguei a ficar importante agora. Aí, é assim, né? O que faz um embaixador? O que é um embaixador? Fui dar uma pesquisada lá. E achei mais ou menos isso. Ah, Fernando, mas todo mundo já sabe. Tudo bem, mas eu vou falar porque eu anotei aqui. Então, acho que é legal. Embaixador, um funcionário diplomático do grau mais elevado, que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão internacional. Função principal, representar o país junto a outros países, negociações internacionais. Aí, estava escutando o rapaz falar lá, ele disse que são 4 verbos que acompanham sempre o diplomata ou o embaixador: representar, negociar, informar e proteger. Quem? Os interesses do seu país de origem. Aí ele deu lá 8 condições para que uma pessoa possa se tornar um embaixador. E no caso do Brasil, a primeira situação é: tem que ser um brasileiro nato, nascido aqui no Brasil, ou filho de brasileiros que nasceu fora, mas tem que ser nato, tem que ser daqui, não pode ser um naturalizado. Pois bem, vamos lá. E o que mais? É uma pessoa, por, como é que diz assim, a especificação lá, assim, por
por consequência, é uma pessoa, por extensão, aliás, não é por consequência, tá? É uma pessoa encarregada de uma missão. Se você for se identificando aí, já sabe que você pode ser embaixador. Então funciona assim, irmãos. Fazendo um paralelo com o embaixador aqui do nosso mundo natural e pegando essa palavra de 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores. A principal função do embaixador é representar o seu país nas mais diversas funções, tá? Uma tarefa, fazer com que os outros também sejam amigos dele. 19. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Jesus Cristo, Ele está fazendo que eles sejam seus amigos. Tá? Então, nós vamos ser embaixadores de Cristo com essa mensagem. Aí de quem que eu me lembrei? De Marcos 16:15. Ah, Fernando, você vai falar do ID. Pois bem, eu vou falar do ID. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Evangelho, boas novas. Então nós temos essa missão, nós temos esse dever como cristãos, de anunciar as boas novas. É isso que significa o Evangelho. Aí, beleza, queria, assim, analisando essa parte, fazer uma pergunta para você. Você que conhece o Senhor, você que tem uma vida com Deus, você que é íntimo dele, recebeu o Senhor na tua vida, abriu o teu coração para Ele, mudou alguma coisa na sua vida? Foi importante para você? Deu alguma diferença de lá para cá? Ou você só vem vindo naquela mesma pegada que era antes? E daí você vem na igreja só porque é como se fosse um clube, porque tem umas pessoas que são legais, às vezes nem é todo mundo, né? Mas tem uns que são mais legais, tem uns que a gente mais conversa, tem uns que a gente tem mais intimidade, tem uns que a gente gosta só de olhar, né? Tem outros que a gente olha assim, esse cara com essa barba aí, né, meu? Sim, você é brabo, sou bem gente boa, né? Só me conhecer. Então, assim, foi transformador para você? Foi importante? Se nós temos essa missão, irmãos, e aqui acho que é o ponto, qual é o nível de importância que você tem dado a essa ordenança de Deus na tua vida? Se foi tão importante chegar para você, você ter o conhecimento, você ser transformado, você ser mudado, acontecer algo na tua vida tão impactante, que te trouxe a salvação, que você pode descansar e vai ter uma morada eterna, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Qual é o nível de importância que você tem atribuído a essa missão? Ou simplesmente, não, ele está falando de novo ali, vou escutar bem quietinho, que eu tenho educação. Vamos aguentar mais um pouquinho aqui, com uma meia hora, 40 minutos no máximo, ele para de falar a respeito desse assunto. Isso é de muita importância para você? É importante ou é sem importância? Não precisa me responder. Anotei aqui um exemplo para dar uma pincelada, que eu não vou falar a respeito de ser embaixador, tá? Mais do que já falei, já está bom, já foi o suficiente. O embaixador num outro país é mais ou menos assim, ele vai daqui para o outro país, seja qual país for. E a missão principal dele lá é representar os interesses da sua terra natal. Aí o que acontece? Gostaria que você imaginasse comigo. Chegando lá, tem tanta coisa bonita, tem tanto chamariz, tem tanta coisa para ele se manter ocupado, que ele acaba esquecendo o que ele realmente foi fazer lá.
acaba esquecendo a serviço de quem ele está. Tá? Então, pegando assim, vamos imaginar que nós vamos daqui ser embaixador aonde? Nos Estados Unidos, né? Um lugar legal, né? Aí você chega lá em Orlando, bem faceiro, você é embaixador lá. Mas daí tem os parques, tem os lugares para visitar, o pessoal é gente boa, o carro é bom, a casa é boa, você está levando uma vida legal, aí você começa a imaginar que você pode os seus pezinhos ali, criar uma vida ali, aí você começa a conviver com os teus vizinhos, você é aceito na sociedade, você começa a participar, você começa a sentir que você faz parte de tudo aquilo ali. E acaba esquecendo de onde que você veio. Acaba se esquecendo aqui da terrinha. Né? Fosse daqui do Paraná que você ia assim, né, do interior, já ia esquecer que você é pé vermelho. Tá onde? Não, estou nos Estados Unidos agora, né? Nice to meet you. I'm fine. Hi guys. Né? Só coisa fina. Daqui a pouco, liga o teu presidente, o responsável por você, e fala assim, e aí? Você não vai me ligar de volta? Você não vai me dar uma informação? Você não vai falar comigo? Sabe? E aquele dia que eu estava lá orando, foi esse o entendimento que eu tive. Eu vim de lá. Eu vim lá da minha terra, eu não sou daqui. Eu estou aqui só de passagem. E um dia eu vou voltar para lá. Mas aquele que me enviou, ele tem um plano na minha vida. Ele tem uma expectativa com relação a mim. Ele me mandou com talentos. Às vezes ele me mandou só com um talento. Às vezes ele me mandou com 2. Às vezes ele me mandou com 5. E ele é um Senhor duro. Ele é um Senhor firme. Ele não está para brincadeira. Sabe? E naquele dia eu consegui contemplar a minha posição em Cristo Jesus. E eu gostaria que você assuntasse hoje. Que essa palavra fizesse o mesmo sentido que fez para mim. E da mesma maneira que entrou no meu coração, eu gostaria que entrasse no teu coração. Eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho. Que você está aqui nesse mundo, mas que você não é daqui. Fernando, isso é lorota. Espera terminar os teus dias. Já contei aqui que a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade em casa, o único pensamento que me veio na cabeça foi assim: eu vou morrer hoje, porque a sensação de uma crise de ansiedade forte é a sensação de morte iminente. E não tem quem te defenda nesta hora. Diz uma parte da Bíblia assim, que não existe defesa contra esta peleja. Todos nós aqui estamos esperando o arrebatamento da igreja. Pode ser que demore um pouquinho mais do que você vai aguentar esperar. Aquele dia, no meio daquela crise, a única coisa que eu pensei foi: hoje eu vou me apresentar diante de Deus. Chega, me arrepia, você não está vendo que eu estou de manga longa. Porque foi algo muito forte para mim. E eu quero repartir com você, que não tem crise de ansiedade, graças a Deus. Glórias a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que eu posso repartir com você, eu posso dividir, eu posso compartilhar com você essa experiência. A única coisa que eu pensava era: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Eu pensava assim,
eu vou chegar lá e eu vou me apresentar diante dele. E eu não fiz nada do que era para mim fazer. Eu vou falar, olha, o talento que você me deu, eu enterrei. Nossa, Fernando, mas eu te dei tanta capacidade de conversar. Você não parava quieto nem no prezinho. Era só falar. Eu te dei uma palavra. Estou falando aqui, tá? Coisa simples, você já entendeu. Que Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter acesso ao nosso Pai. Não é uma mensagem difícil de falar. Você tem capacidade. Ele nos reconciliou. E nós temos um comissionamento de falar para o outro assim, olha, Ele quer reconciliar contigo também. Ele mandou Jesus para pagar o preço pela tua vida. Sabe? Eu fiz um monte de coisa até aquele dia. E o sentimento era, eu não fiz o que era para fazer. Eu não fui atrás dos interesses dele. Ele que me mandou aqui. Sabe o que aconteceu? Esse dia que eu estava orando de manhã agora, eu me vi assim, ó, deslumbrado com todas as coisas que tem aqui. Eu tenho uma família, graças a Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, enfim. Aí eu quero um carro melhor. Eu quero uma casa melhor. Eu quero mais um filho. Eu quero mais uma casa. Eu quero viajar. Eu quero fazer tanta coisa. E está errado, Fernando? Não, não está errado. A única coisa que você tem que comunicar com aquele que te mandou. Ele está esperando algo de você. Ele tem um propósito, ele tem um projeto na tua vida. Mas e aí? O principal interessado, irmão, em que você vá bem, em que você seja sarado, em que você seja curado das tuas feridas, é o Senhor. O Senhor é o principal interessado, porque você curado, você bem resolvido, você entendendo o seu valor em Cristo, você pode começar a transbordar na vida das outras pessoas. Estava pensando ontem e hoje pela manhã, na vida de um professor. Tem uma pessoa específica na minha mente, que ele entende tudo daquela matéria, ele é especialista, ele sabe, e ao invés dele ir lá e fazer um vestibular, e fazer uma faculdade, e aproveitar aquele conhecimento para ele, e galgar um cargo que pague melhor, não estou dizendo que ele ganha pouco, não é isso, mas a gente sabe a realidade do professor, né? Geralmente o que acontece? Trabalha um monte e não é valorizado, não é reconhecido. Ele simplesmente podia pegar todo esse conhecimento que ele tem e aplicar para si, em benefício próprio. Não, eu sou professor, eu sei essa matéria, eu entendo. Eu vou lá e vou transformar isso em benefício para mim. E o que ele faz? Ele pega na mão do estudante, fala, vem cá que eu vou te ensinar para você saber. Aí você vai lá e faz a prova, e passa, e entra, e vai fazer um curso, e vai mudar a sociedade com a tua vida. Então eu vou repartir aquilo que eu tenho de mim com você, para que mais pessoas possam ser atingidas pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento. E o que eu me vi? Eu me vi vislumbrado com essas coisas que vão passar. Coisas que não têm valor. E aí eu me lembrei do hino 36 da harpa, né? Tem uma parte que diz assim, o Marcelo também lembrou: passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Tem uma outra parte que diz assim, ó,
Jesus me deu a sua promessa. Me vem buscar. O meu coração está com pressa. Eu quero ir lá morar. São vãos terrestres esplendores, não tem valor. Agora eu te pergunto, se nós temos uma missão tão sublime como essa, de dividir, de repartir, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por que é que nós estamos num ritmo tão frenético? Por que é que nós estamos nos conformando, quer dizer, tomando a forma do mundo? Romanos 12:2 nos exorta: não vos conformeis com esse mundo. Então, o que aconteceu? Essa semana, eu conversando com o Lu, né? Aí o Lu falou para mim assim: Fernando, por que é tão difícil da gente se soltar? Por que é tão difícil de mudar a nossa vida de verdade? Sabe, irmãos, eu sempre falo aqui para vocês, esse evangelho de Jesus, ele não é um evangelho de plástico. Talvez você não dá a importância devida, talvez você se acostumou nesse ritmo da tua vida, e você acha que as coisas são assim, e que é só conversa fiada, que você só está aqui perdendo um tempo, que eu só estou te chateando. Tem uns par de dias já que eu subo aqui na frente e falo para você: busque o Senhor, vai ler a tua Bíblia, vai ter um momento de oração, vai buscar comunhão com Deus, deixa essa palavra entrar no teu coração e fazer morada no teu coração e transformar a tua vida, porque a boa nova tem vida para você, tem mudança para você. Conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. Aí eu fiz aqui uma observação, entrando na caixa. Entrando na caixa. Por que é tão difícil de se soltar? É difícil de se soltar. E aqui eu vou compartilhar com você o meu entendimento dessa semana. Cada reação que a gente tem perante as circunstâncias da nossa vida nos levam a buscar um lugar de segurança. Ter um lugar, já escutou essa? Ter um lugar para chamar de meu. Geralmente, né? Quem está na procura aí de comprar um terreno, de construir uma casa, ou de comprar uma casa, um apartamento, não, eu preciso de um lugar para chamar de meu. Um lugar onde eu vou estar o quê? Seguro. Autopreservação. Isso é ruim, Fernando? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas a nossa esperança de segurança e proteção deve estar no Senhor. E não na força do nosso braço. Mas o que acontece? Muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós reagimos com os nossos olhos naturais. A circunstância que eu vejo, a reação que eu tomo. Tá, Fernando, mas como é que você gostaria que eu fizesse? Dobra o teu joelho, lá no teu quarto, encosta a porta e rasga o teu coração. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Para que lado que eu vou? O Senhor pode me dar uma direção? Eu desafio você. 30 segundos. Você vai ter uma direção do Senhor na tua vida. Se você não vive isso ainda, chega lá no teu quarto e fala assim ainda: ó, Senhor, foi o Fernando que falou. E o Marcelo que confirmou. Você não vai apanhar sozinho, né? Sabe, não é um privilégio nosso. Me lembrei aqui de quem? Do Gideão. Não sei se todo mundo sabe a história do Gideão, mas o Gideão foi aquele rapaz, né, que estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar o trigo, é o lugar de pisar a uva para fazer o vinho. Faça a conta que deve ser um balde um pouquinho maior, né? Então ele estava malhando o trigo, ele estava batendo o trigo para tirar a farinha ali. Não sei muito bem como é que é o processo, mas sei que tem que pegar um pedaço de pau e rufar, né?
Mas por que ele estava fazendo aquilo? Porque os medianitas, né? É isso? Vinham e esperavam eles plantar. Quando eles iam colher, eles vinham e arrancavam quase tudo. Deixavam o suficiente só para eles comer e plantar de novo. Entendeu a escravidão? Porque senão eles iam morrer, não tinha quem plantava. Então era só o suficiente para comer. E aquela situação ia se perpetuando. Então o que aconteceu? O Senhor se apresentou para Gideão na forma de um anjo e disse para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo. Você já pensou, irmão, o Senhor se apresentar para você e falar assim, ó, eu sou contigo? Qual que ia ser a tua reação, né? O que você imagina que você ia falar para ele de volta? Sabe o que o Gideão falou? Não, você está enganado. Falou para Deus, você está enganado, você não está sabendo com quem que você está conversando. Por quê, irmãos? Porque o Gideão estava enxergando apenas com os olhos naturais. De tanto tempo que ele estava naquela situação, de tanto tempo que ele estava enfrentando aquela circunstância, os seus olhos espirituais já tinham se fechado. Você entende? E hoje, o Gideão somos nós, que tem áreas na nossa vida que Deus pode descer e falar para nós, olha, eu estou contigo, eu vou te abençoar. Não, o senhor não está sabendo com quem que o senhor está falando. Lá na minha vila, meu pai é o mais pobre. E eu na casa do meu pai ainda sou o mais novo. Quer dizer que na ordem do dia lá, é o último que fala e o primeiro que apanha. Esse sou eu, o senhor não está sabendo. Tá? Por quê? Porque ele estava olhando simplesmente para as circunstâncias. Ele estava onde? Ele estava dentro da caixinha de proteção dele. Escondido, malhando o trigo no lagar. Mas foi só ele? Não. Anotei mais algum aqui. Mas quem? Mais o Moisés. Ué, mas o Moisés, não foi o Moisés que tirou o povo lá da terra do Egito? Foi. Só que enquanto ele estava olhando as circunstâncias, com os seus olhos naturais, a Bíblia diz que ele cuidava ser o libertador do povo hebreu, da escravidão do Egito. Ele cuidava. Por quê? Que nem nós. Começou a fazer conta. Olha, você veja bem, eu nasci numa época, o faraó mandou matar todo mundo. Eu me salvei. Né? Sabe aquela estratégia de passar o betume no cestinho? Né? Foi ali, a filha do faraó me achou lá no meio da água, me criou lá no palácio, eu tenho entendimento de toda a lei, eu sei como é que as coisas funcionam por dentro, eu que vou libertar esse povo. Ele cuidava, ele estava errado quanto a isso? Não, ele não estava errado quanto a isso. Ele estava errando o tempo. Né? Muitas vezes Deus tem promessa para você. E você fica olhando somente a circunstância. Mas Deus trabalha também no tempo. Às vezes você quer uma bênção só para você. E você esquece que tem toda uma circunstância em volta. Tem uma esposa, tem um marido, tem um filho, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão. Tem mais pessoas que vão ser atingidos por essa situação. Se não me engano é o João Batista, né? Que o pai e a mãe dele queriam um filho e não tinham. Depois já estavam velhinhos. Olha, como é que é? Zacarias, né? O Senhor vai dar um filho para vocês. E ele acreditou tanto que o anjo teve que deixar ele mudo, para ele não sair falando besteira. Porque você duvidou no teu coração e vai plantar incredulidade no coração das outras pessoas, você vai ficar mudo e você só vai voltar a falar quando o menino nascer. E dos nascidos de mulher, né? Não teve ninguém mais poderoso, fora Jesus Cristo, que o João Batista. Já imaginou o privilégio de ser o pai do João Batista? Só que ele não podia nascer antes, porque ele veio no tempo certo. Não sei porque estou falando isso aí para você, mas você que sabe. Então, irmãos, na verdade assim, ó, o que acontece? Nós, pela força do nosso braço, vamos buscando a autopreservação, a qualquer preço.
E nessa busca de preservação, nós acabamos nos esquecendo de quem nós somos de fato no Senhor. Tanto é que eu estou falando aqui agora. E muitas vezes está entrando no teu coração assim, ó, entra de um lado do ouvido e sai do outro, porque você já não acredita que o Senhor tem um plano na tua vida de verdade mesmo, e que você veio aqui para fazer a diferença. Ah, Fernando, isso aí é só conversa de coach, isso é só conversa motivacional. Entra na presença do Senhor com o teu coração aberto, com sinceridade de coração, para você ver se não muda a tua vida, se não transforma a tua vida, se não há diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se você está de brincadeira, beleza, pode continuar desse jeitinho. Mas eu quero te explicar que funciona assim. Por medo, por falta de segurança, é que nós não conseguimos nos soltar. Por falta de confiança em Deus. Sabe, cada vez que acontece uma situação na nossa vida, que nos traz mágoa, que nos machuca, que nos fere, ao invés de nós perguntarmos para o Senhor se aquela é a verdade dele para a nossa vida, simplesmente nós guardamos aquilo dentro do nosso coração, deixamos o inimigo plantar uma mentira ali, e começamos a viver em função daquilo. Eu vou te dar um exemplo bem simples, que é só para não demorar muito, mas vamos supor assim, que alguém algum dia na tua vida veio e chamou você de feio, falou assim, nossa, mas você já é feio. Já contei essa para vocês, vou contar então rapidinho. Um dia nós fomos na casa do amigo do meu pai, e eu sempre fui muito educadinho, irmãos, desde pequeno. Minha mãe era braba, agora que ela é mansinha. Aí casei com a Solana também é braba. E a Leonir também é braba, e é tudo brabo, não tem problema. E a Angelina também, só que ela é mais sorridente. O que aconteceu? Eu cheguei lá na casa do amigo do meu pai, mas pensa numas crianças feias, rapaz. Mas pensa numas crianças feias. E eu me assustei com a feiura da piazada. Só que é o seguinte, eu sou um cara educado. Eu não vou ficar falando, nossa, estou aqui na tua casa, mas você é feio, né? Daqui a pouco o piazão olhou para mim assim, ele era mais ou menos da minha idade, né? Olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, nossa, mas você é feio, hein? Me quebrou. O cara me quebrou. Porque eu estava aqui pensando, mas eu sou educado, né? Pensando, que piá feio, mas chegou a me arder os olhos de olhar para o piá. E ele olhou para mim, e ele falou assim, nossa, mas você já é feio, né? Já pensou? Mas por que eu estou te falando isso? Porque às vezes alguém chega para você e fala assim, olha, você é feio. Aí você guarda aquilo dentro do teu coração e você fala assim, não, eu vou mostrar para ele que eu não sou feio. E agora eu vou acordar mais cedo, eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer minha barba, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia. E nem que eu tenha que acordar às 5 horas da manhã, mas eu só vou sair para o lado de fora de casa, com o cabelinho penteadinho, com a barbinha feita e de roupa boa, né? Com aquela roupa de sair, de ir na missa, de fazer exame, né? Aquela roupa de fazer exame, que você sabe que não é a roupa de ficar em casa, né? Você entende o que está acontecendo, não? A minha irmã acordava 1 hora mais cedo, estou dedando ela agora aqui, para fazer prancha na franja, para alisar o cabelo. A Priscila estudou com ela. É verdade, vou tomar um pau da minha irmã depois, mas ela está, né? Depois eu apanho. Braba também, pensa, não é braba, desse tamanhozinho assim. Sabe, gente, sabe o que é isso? É uma escravidão. Mas você quer o quê? Você quer se proteger, você não quer ser chamado de feio. Você não quer deixar que isso transpareça para os outros. Aí você cria o quê? Você cria um mecanismo de defesa. No meu caso, casei com 18 anos, desempregado. Meu Deus do céu, esse piá aí, ó, tirou a menina de casa e agora não vai trabalhar. Esse piá aí é um encostado. Ah, também, ele é folgado. Né? Folgado é outro nome para quem não gosta de trabalhar, né? Chamam de folgado. Eu vou mostrar para eles que eu não sou folgado. Como? Trabalhando. Daí, irmãos, eu trabalhei. Mas eu trabalhei com muita força, com muito afinco. Não que você não tenha que trabalhar, tá? Vai ter com o preguiçoso a formiga, né? Que nem os outros. Vai ter com a formiga o preguiçoso, desculpa. Ao contrário. Tá? Mas o que acontece? Cria uma ferida no teu coração. E daí você não está mais trabalhando porque você precisa. Você está trabalhando para mostrar para o outro que você não é preguiçoso,
que você também tem valor. Mas você não dobrou o teu joelho e foi perguntar: Senhor, é verdade que eu sou preguiçoso? É verdade que eu tirei a minha esposa de casa e agora eu não quero cuidar dela? É verdade isso? Não, eu não fui perguntar. Eu fui ali e criei uma barreira de proteção. Como? Trabalhando. Aí eu tenho uma porque eu estou trabalhando, outra porque o cara me chamou de feio, outra porque eu quero ganhar mais dinheiro, outra porque a minha casa não é tão boa quanto poderia, outra porque eu tenho amigos que não estão no mesmo nível que eu. Sabe o que acontece, irmão? Você vai criando uma caixinha, ou você pode colocar assim, ó, uma gaiola, e a vida vai te convencendo, tá? Que o melhor lugar para você estar é dentro da tua caixinha, é dentro da tua gaiola. Por quê? Porque ali dentro você tem uma falsa sensação de segurança, você tem uma falsa sensação de cuidado, você tem uma falsa sensação de abrigo. E você sabe o que é o pior? Você pensa assim, ó, aqui, minha caixinha, aqui eu domino, aqui eu estou no controle, aqui ninguém vai vir me incomodar, aqui eu tenho segurança. E olha, eu que fiz, porque aconteceu assim, porque aconteceu assado. Você nunca viu uns testemunhos desse? Não, olha, eu vim e eu fiz e mostrei que eu faço mesmo. Porque eu sou bom por causa disso, porque eu sou bom por causa daquilo, porque isso, porque aquilo. Só são mecanismos de defesa. Sabe? Lá dentro dessa caixinha, onde você é que resolve, onde você é que se cuida, onde você é que tem abrigo, é dali que fica difícil de você se soltar. Ali você já não é mais embaixador de ninguém. Ali você não está mais representando ninguém, é só você mesmo. É só você mesmo. Durante toda a tua vida, pode ter você 5, 10, 20, 50, 60, 80 anos. Você foi induzido, você foi levado no sentido de buscar a sua própria proteção. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu confio na minha gaiolinha. Aqui eu estou seguro. Cada situação, cada palavra, cada situação eu não aceito, eu vou colocar mais uma barreira de proteção. Uma aqui e outra lá. E daqui a pouco, o mesmo lugar que está te protegendo, está tirando a tua liberdade. Então você acaba se tornando cativo. Você acaba se tornando preso. A mesma gaiola que te dá a de proteção, tira a tua liberdade. Sabe, aí eu coloquei aqui um exemplo, é como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, tá? O que acontece? Você fala para ele: sai daí, passarinho, vai voar. Ele fala: não, aqui tem alpiste, aqui tem água todo dia, vou ficar aqui, tá bom? Tá bom. E nunca sai. Como se fosse, irmãos, e não estou chamando ninguém aqui disso, tá? Mas como se fosse um animal silvestre, que em vez de ser criado na natureza, ele é criado em cativeiro. Sabe que nem nós ia olhar o leão lá no zoológico lá? Tipo aquilo lá. Ali dentro daquela gaiola ele domina. Se você largar ele de novo na natureza, ele não sobrevive. Porque ele já está num lugar, tanto tempo preso, olha só aqui de novo, ó, que falta entender quem ele é, qual que é o lugar de verdade dele, está entendendo? Aí ele já esqueceu que ele é um embaixador, aí ele já esqueceu de quem ele está representando. Você não é uma má pessoa, você não tem ideia ruim, você tem os planos bons, você até assim simpatiza com Deus, você até quer que Ele faça parte da tua vida, mas você passou tanto medo, você passou tanta privação, tanta gente falando tanta coisa para você, e você aceitando, que você já não sabe mais
sair de dentro da gaiola e voltar para o teu habitat natural. Sabe, irmão, você veio para esse mundo com uma missão, mas faz tanto tempo que você já esqueceu, que eu já esqueci. E daí você apanha um pouco da vida, né? Tem até um meme que diz assim, né? Saudade de quando apanhava só da minha mãe, né? Agora apanhando da vida. É mais ou menos assim. Analisa comigo. Se tiver muito errado, se eu te peço desculpa, te peço perdão, que você veio hoje aqui e errou o dia da palavra, né? Por não entender quem eu sou em Cristo, por estar com tanto medo e tão protegido, eu acabo me esquecendo da minha missão. Sabe? Quer fazer um teste? Sai perguntando aí na rua. Pode perguntar na rua mesmo. Não precisa nem ser dentro da igreja. Você está contente com a vida que você está levando? Você está feliz? Você é pleno naquilo que está fazendo? Você tem certeza que era isso que você veio fazer aqui? Você tem certeza que você está cumprindo com aquilo que Deus mandou você para fazer? Você está usando as ferramentas que Ele te deu? Você está multiplicando o teu talento? Você está atingindo as pessoas de acordo a mudar de vida, sabe? De transformar a vida das pessoas. Está sendo sal e luz, está fazendo a diferença. Sabe? Quer um exemplo? Às vezes, enquanto você está lá na tua casa, assim, ó, e aquilo começa a te incomodar. Nossa, que vida que é essa? Não, mas não pode que é só isso. Não pode que é só isso. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais para mim fazer. Não pode que seja só isso. Sabe o que é? É o Espírito do Senhor lá dentro do teu coração, inconformado com você, conformado com as circunstâncias que te aconteceram. Sabe? Preso lá naquela gaiola. Preso lá naquele cativeiro. Vivendo uma vida mais ou menos. Daí o que você faz? Você pega toda aquela angústia, toda aquela frustração, soca bem lá dentro de você e coloca assim, ó, uma rolha desse tamanho lá e aperta. Até voltar aqui para dentro. Daí você fala, não, amanhã eu vou trabalhar de novo, eu acordo cedo e vida que segue. E o propósito de Deus na tua vida está ficando para trás. O ID de Deus na tua vida está ficando para trás. Tem uma parte que diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar uma vida e uma esperança. Muitas vezes nós vamos vivendo apenas por viver. Você não quer mais ser embaixador, você não quer representar mais ninguém, você só quer que o dia termine logo, para você ir deitar na tua caminha e descansar, porque amanhã tem mais. Sabe, não estou dizendo que não dá para trabalhar sim, mas esses dias eu estava meditando, e a primeira vez que o Moisés foi com o Araão falar com o faraó, olha faraó, deixa o povo sair para me adorar, nós vamos ali, vamos adorar o Senhor e nós voltamos. Sabe o que o faraó falou? Esse povo está muito ocioso, vamos dar um servicinho para eles. Se eles tiverem com o que ocupar a mente, eles não vão ficar pensando nesse negócio de adorar o Senhor. Quantos de nós, irmãos, temos vivido uma escravidão, longe daquilo que Deus planejou para nós? De verdade mesmo, com o coração aberto, a minha oração é que o Senhor abra os teus olhos espirituais, que Ele te dê entendimento. Pode fazer outro teste. Chega para as pessoas, às vezes a pessoa está com 60 anos e ainda não sabe o que vai fazer da vida quando crescer. Tem uma dúvida aqui dentro, ó. Foi arrancada a sua identidade, foi arrancado o seu senso de propósito, o seu senso de destino. Simplesmente você tomou a forma do mundo e do jeito que a banda toca, você dança, você anda. Sabe, é sempre aquela história, estou apertado, não tenho dinheiro, estou corrido, estou preocupado, estou ansioso. E a Bíblia fala justamente ao contrário. Lança sobre mim a tua ansiedade. Coloca aquilo que você precisa
em oração. Descansa, a paz que excede todo o entendimento. Você nem lembra mais que tem uma paz que excede todo o entendimento. Tá no automático, né? Esperando o domingo, esperando o próximo feriado, esperando as férias, para dar um ar. Mas não são só essas as palavras. Não vou acabar com a mensagem aqui, porque tem uma maneira de sair dessa caixa. Tem uma maneira de se soltar. Vou ler com você aqui, de uma maneira resumida, Lucas 4, 16 e subsequentes, que é os que vêm depois. Viu que chique? Diz assim, resumidamente: Jesus foi na sinagoga no sábado, como de costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E abrindo, achou o lugar em que estava escrito. Olha que palavra. Olha que palavra. Presta atenção nessa palavra. Abre o teu coração agora. Deixa o Senhor falar com você agora. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Pega essa para você agora, a pregar a liberdade aos cativos. A pregar a liberdade aos cativos. Está dentro da caixa, está dentro da gaiola. Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Ele quer libertar você nessa noite. Ele está libertando a minha vida, e Ele pode libertar a tua. Talvez eu não sou um famoso, talvez eu não estou na internet, talvez eu não estou assim, importante, mas eu sou uma pessoa que está junto com você. Você pode tomar uma água junto comigo, você pode comer um bolo no final do culto do amigo aqui comigo, e o Senhor está agindo na minha vida, e Ele quer agir na tua vida. Essa é a palavra do Evangelho, essa é a novidade. Você veio nessa noite para entender, para ouvir que Deus quer ter uma amizade com você, um relacionamento com você, que você não precisa mais andar cativo, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista dos cegos. Peça nessa noite para o Senhor abrir os teus olhos, para que você possa enxergar, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje é dia de você tomar uma posição. Hoje é dia de você deixar o Senhor entrar no teu coração e mudar de vida. Eu não estou prometendo que você vai enricar, eu não estou falando que você vai prosperar, eu não estou dizendo nada disso. A vida realmente não é fácil, mas eu estou dizendo para você que você não precisa mais ser escravo. Você pode ser liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Jesus se levantou ali e disse assim, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sou eu que vim para falar para você que tem liberdade, que tem cura, que tem liberdade para os oprimidos. Sabe, pode ficar de pé para parecer que está acabando, porque já está acabando. Pode levantar. Que você possa analisar aí. O que tem deixado você cativo? O que tem te oprimido? O que tem feito você ficar dentro dessa caixa, escravo? Sabe, cada vez que alguém falou a respeito do teu valor, cada vez que alguém disse a respeito de você algo que não veio do Senhor e você aceitou, isso se chama idolatria.
dar autoridade a outro que não seja o Senhor para dizer o teu valor, para dizer quem você é. Começa a pedir perdão para o Senhor, Ele vai direcionar você, Ele vai mostrar no teu coração aí, o que tem prendido você. Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver, eu preciso entender. Restaura, Senhor, a minha visão e abre, Senhor, os meus olhos espirituais. Você pode baixar tua cabeça agora, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Senhor, com os nossos corações abertos e pedir ao Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender, Pai, qual é a realidade do Senhor para a nossa vida. Tira-nos, Senhor, desse lugar, Pai, de aprisionamento, desse lugar, Senhor, de escravidão, desse lugar, Senhor, de medo, de pavor, Senhor, para que nós possamos viver, Pai, essa vida que o Senhor veio trazer para nós, que nós possamos nos reconciliar com Deus, que nós possamos achar, Pai, esse caminho de comunicação contigo, que nós possamos receber, Pai, esse Teu amor, que lança fora todo medo, Pai, que nós possamos realmente nos largar, Pai, aos Teus cuidados, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem um plano nas nossas vidas, o Senhor tem um projeto para nós, Pai, e eu creio, Senhor, que o Senhor quer trazer mudança, quer trazer libertação, quer trazer cura, Pai, quer trazer transformação na vida dos meus irmãos nessa noite, que essa palavra, Senhor, possa encontrar guarida nos corações e que haja mudança, que haja transformação, que hajam, Senhor, testemunhos, Pai, da Tua cura, da Tua ação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.